nossos lugares. Vamos sentar e focar um pouco aqui na atenção com nossos apresentadores, lindos, excepcionais, maravilhosos, casal excepcional, Jaqueline e Renato, que estarão aqui apresentando e dando esse treinamento de capacitação um pouquinho mais para nós nos desenvolvermos aí esse negócio, tá bom? Jaqueline e Renato! Olá, gente, boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um treinamento empresarial da nossa equipe SEM, a Social Economic Networks, juntamente com a nossa empresa For Life. Sejam todos bem-vindos, os convidados que estão aqui. Nós vamos passar uma informação muito importante com relação ao nosso negócio. Eu me chamo Renato Oliveira e estou aqui com a minha esposa, Jaqueline Oliveira. Boa noite a todos. Para mim é sempre uma honra estar trabalhando juntamente com a minha esposa ao meu lado, porque a gente se apoia, né? A gente troca muita informação, a gente troca conhecimento, experiência. O que ela ganha de conhecimento e o que eu ganho de conhecimento dentro da nossa empresa, do nosso negócio, a gente tem essa entronização, né, de informação e de conhecimento. Bom, nós temos um tema hoje muito importante da nossa formação empresarial, que é um dos tópicos do nosso guia do êxito. Para quem está pela primeira vez, a nossa equipe ela possui um livro que é uma guia. Essa guia, ela ensina passo a passo de como a gente desenvolver esse projeto, tá bom? Então, sobre o tema que nós temos hoje, que são os 8 passos para o desenvolvimento da rede, é um dos tópicos da guia do êxito, formulada pelo Dr. Hermínio Nevares. É importante saber que esses 8 passos para o desenvolvimento da rede é para que a gente possa desenvolver uma rede sólida, uma rede duradoura, uma rede próspera e também usufruir dos benefícios da nossa companhia For Life, porque através do crescimento da rede é que a gente obtém os rendimentos da nossa companhia, tá bom? Assim como a gente vai construir uma casa, construir um prédio, né, que tem ali todo o alicerce, começando com cimento, tijolo, ferro, né, a coluna, o nosso negócio funciona da mesma forma. A gente tem um passo a passo ali para a gente começar a desenvolver o negócio, que aqui apresentando para vocês os 8 passos. A gente vai conhecer como que a gente vai buscar essas pessoas que vão nos ajudar, os líderes dentro da nossa equipe, né? Quando nós vamos falar desse negócio para as pessoas, convidar para participar de uma reunião central, a gente tem um passo a passo de como a gente deve proceder para poder falar para as pessoas e assim montar a nossa rede. Aqui vocês podem observar que a gente tem o passo aí do desenvolver a rede sólida, né? A gente vai conhecer como que a gente convida essas pessoas de 15 a 20 pessoas para poder fazer parte da rede. E é importante também porque a gente vai conhecer como que é a importância de você encontrar os líderes dentro da sua equipe. E assim fazer com que a sua rede cresça cada vez mais. Eu vou passar aqui agora para a Jaqueline, que vai apresentar para vocês o primeiro passo de como desenvolver, de como crescer a sua rede de negócio. Jaqueline. Pode passar. Boa noite a todos, mais uma vez. Bom, aqui no primeiro passo, na próxima lâmina,
nós podemos ver, desenvolva relações sólidas. Esse é o nosso primeiro passo. Aqui, gente, nada mais, nada menos, eu vou escrever aqui na lousa algumas coisas. Nada mais, nada menos, a gente vai desenvolver a pedra, que a gente chama de pedra angular. Dá pra ver? Vocês estão conseguindo me ouvir bem também? Sim. Lá atrás? Um pouquinho mais alto, que eu gosto de estudar um pouquinho mais alto. Pronto, a gente vai desenvolver nada mais, nada menos do que a pedra angular do nosso negócio. O que é isso? Aquela pedra-chave, aquele movimento-chave, que é o quê? Os sócios aí para me ajudar. Quem lembra qual é a pedra angular do nosso negócio? Relacionamento. Muito bem, Jorge. Relacionamento. Como é que a gente vai desenvolver isso? Aqui a gente tem alguns tópicos. Os valores, a família, a base desse relacionamento tem que ser a sinceridade. Né? Você tem que ser sincero com as pessoas e ver o lado delas, conhecer a história delas. Ali a gente tem também edificação, que é um ponto muito importante. A gente tem que edificar essas pessoas, né? Também a gente tem que descobrir os sonhos das pessoas, mas primeiramente a gente tem que fazer essa troca. O ideal é essa troca ser primeiro de nós, líderes, para as pessoas com quem a gente vai ter esse relacionamento, né? A gente conta os nossos sonhos, porque a gente está desenvolvendo esse negócio, porque a gente decidiu. Eu, por exemplo, por que eu decidi fazer esse negócio? Né? Eu estava cansada do sistema de trabalho que eu levava, muitos anos desenvolvendo um trabalho X, já tinha chegado no topo, não tinha expectativa de crescimento. Então, você vai contar os seus sonhos para a pessoa e assim vai criar aquele nível de amizade, né? Para que ela possa contar os sonhos dela para você, porque esse é um passo, digamos assim, crucial, principal, de você saber da pessoa. Por quê? Porque esse negócio não é um negócio que é um trabalho de formiguinha que você vai fazendo durante os anos que vão passando. É como o seu trabalho, você não vai dia após dia, ano após ano no seu trabalho. Isso aqui é um trabalho. Então, vai chegar momentos que aquela pessoa ela vai ter aquele pico de desânimo, vai querer desistir. E qual é o incentivo que você vai dar para essa pessoa? Você vai fazer ela voltar para que ponto? Para o ponto inicial, que é o sonho dela. Você vai relembrar o sonho dela. E isso vai fazer com que ela permaneça, com que ela continue a fazer e desenvolver o negócio. Então, esses são os pontos principais do primeiro passo. Agora a gente vai ver o segundo passo com o Renato. Bom, conforme o Dr. Hermínio Nevares ele nos ensina, que é importante você cadastrar, patrocinar. Ele fala patrocinar, mas não é você pagar para uma pessoa se cadastrar, não. O patrocínio para nós é você buscar, encontrar e auxiliar, ajudar as pessoas, cadastrar, ajudar a dar informação de como começar e buscar os seus prospectos. Então, o patrocínio é isso. Então, falando em 15 a 20 distribuidores, o Dr. Hermínio diz que quem não conhece a lei de Pareto, que é a 80-20, para a gente poder encontrar uma liderança dentro da equipe, a gente tem que cadastrar, convidar de 15 a 20 distribuidores. Dentro desses 15 a 20 distribuidores, você vai encontrar o líder que vai se identificar com o nosso negócio, né? Além de você cadastrar 15 a 20 pessoas, você dá um impulso no seu negócio, para ele poder ir mais rápido. E você também tem um rendimento mais rápido. E nessa identificação de líderes, quando você cadastra essas pessoas, você vai observar que terão 3 categorias de pessoas neste negócio. O primeiro é aquela pessoa que quando apresenta a oportunidade, como a Bárbara fez aqui hoje, apresentou a oportunidade, a pessoa falou assim, eu quero fazer agora o negócio, eu quero me cadastrar, eu quero começar. Esse é um da primeira categoria de pessoas.
A segunda categoria de pessoas são aquelas pessoas que são um pouco mais lentas, ou seja, elas vão no passo delas. Ela se cadastra, ela vai vindo participando das reuniões e aí com o tempo ela vai entendendo como desenvolver o negócio. E tem aquelas pessoas que sentam e esperam a coisa acontecer, né? Ela está ali presente, mas ela não faz, ela não tem interesse e ela vai criando um desânimo por parte dela mesma. E aí ela acaba saindo, né? Se desconectando da equipe. Bom, gente, o terceiro passo, identifique e patrocine 3 pessoas. Como a gente já aprendeu aqui com o Renato, patrocinar não é pagar para a pessoa. 3 líderes. Quando você encontrar essas pessoas que querem começar agora, é com essas pessoas que você vai se identificar a trabalhar. E como que a gente identifica os líderes, né? Para você começar a trabalhar. Bom, 3 principais características de identificação de um líder é justamente a primeira, essa que o Renato falou. O líder, ele ouve a oportunidade, ele vê o potencial que o negócio tem e ele já quer se cadastrar, fazer o primeiro passo. Essa é uma das formas de identificar um líder. Ele tem iniciativa própria, né? Ele vem para as reuniões centrais. Ele está aqui, não precisa eu e o Renato, a gente está com um líder aqui. Ei, líder, hoje tem reunião. Não, um líder identificado não é um líder assim. Ele já sabe que toda quarta-feira tem reunião central, então não precisa eu estar entrando em contato com ele para informar que tem reunião. Porque a primeira coisa que se faz quando entram os líderes é você passar as linhas de contato, né? Informar as reuniões, conectar ele com as reuniões online, com essa que é principal, a reunião central. Então o líder, ele dá características para você. E por quê? Como, vou usar aqui uma analogia, é como no namoro. Por exemplo, eu vou usar aqui o Alan. O Alan, ele tá gostando de uma menina. E aí ele passa uma mensagem pra menina, tá ali paquerando com a menina, né? Com a Helene, né, gente? Não pensa em outra coisa? Com a Helene. Helene, cadê a Helene? E aí o Alan começa a chavecar, né, que fala, a Helene. Aí ele passa uma mensagem pra Helene, gostou dela e tal, e ele passa uma mensagem pra Helene. E aí a Helene passa 1 hora, 2, no outro dia ela vai responder o Alan. Qual o grau de interesse da Helene? Ela está interessada no Alan? Ela não está. Então, gente, a gente vai medindo assim o grau de interesse da pessoa. E assim a gente identifica os líderes. E por que isso é importante? Porque a gente precisa ganhar tempo, a gente precisa trabalhar com pessoas, fazer essa estratégia para poder o tempo render com essas pessoas, porque mais na frente a gente vai ver que a gente precisa sentar com essas pessoas, dedicar dias da semana, horas com essas pessoas. E se você fica com uma pessoa que não se identifica, que não quer o negócio, vai passar dia atrás dia, mês, ano, e você vai continuar no zero, você não vai avançar. Então, por isso, é muito importante esse passo. E agora a gente vai ver o 4º passo. A gente ia fazer uma perguntinha pro pessoal, né? Qual é quem sabe as características de um líder? Vocês sabem? Existe uma perguntinha para que toda a equipe saiba, né? Que você pergunta para você mesmo quais são as características de um líder. Quem sabe? São 3. Solucionar o problema relacionado ao... Uma característica do líder quando hã? Cadastra pessoas. Isso. Ele é proativo porque ele cadastra pessoas. Ele tem a iniciativa própria, né? Porque ele mesmo vai buscar informação sem o líder dele que informou, né? Cadastra a pessoa. Qual é o outro? Tem iniciativa própria. Edificadores de coração. E dá plano. E dá plano também. Ele se interessa logo para dar plano. Plano é isso que a Bárbara fez no começo, que é a apresentação do plano de oportunidade. Então, o líder, ele já vê e quer fazer aquilo dali. Eu não sei, mas o meu líder vai me moldar e eu vou aprender a fazer. Você vai introduzindo ele aos poucos. Ele começa a falar aos poucos, até quando você percebe, ele já está dando plano.
Então, o líder, ele se identifica, ele tem características para você identificar. Então, gente, aqui no quarto passo, ele é um passo muito importante, porque a gente está falando agora de liderança, né? Você fez ali o cadastro das pessoas na sua frontalidade, começou a verificar que identificou esses líderes que têm essa iniciativa. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar com os três líderes. O Dr. Hermínio fala que é um erro muito grande que acontece das pessoas que entram na rede de marketing de rede, que o marketing de rede é só cadastrar a pessoa, vai cadastrando para fazer um volume e não trabalha em cima dessas pessoas. A SEM, a Social Economic Network, o qual nós estamos aqui fazendo parte, nos ensina que não precisa você ter um volume muito grande e não conseguir trabalhar com todas as pessoas. Você tem que identificar primeiramente os 3 líderes. Ou seja, você está aqui, né? Na sua frontalidade, você tem várias pessoas cadastradas. Você cadastrou, tem aquela pessoa que é só o consumidor, tem aquela pessoa que é o vendedor, né, que é o distribuidor, e tem o líder. Aí você identifica o líder. São 3 líderes. Dentro da sua frontalidade, você viu que tem 3 líderes que falou que quer fazer um negócio e quer desenvolver a rede. Então é através desses 3 líderes que você vai começar a ensinar eles a dar um plano, a fazer uma ligação de 5 minutos, né? Ensinar como convidar as pessoas. Você vai trabalhar com ele, levar a dar o plano numa casa. Às vezes ele mesmo vai chamar o convidado dele para a casa dele, vai movimentar as pessoas para a reunião central. Então a gente vai ter essas características desses 3 líderes. E através desses 3 líderes, você vai ensinar eles, você vai tomar um tempo, né? Você vai tomar um tempo da sua semana para poder trabalhar com esses líderes que estão focados em querer desenvolver o negócio, tá? Então, você ensinando esses 3 líderes a fazer esse processo, eles vão também aprender a encontrar os 3 líderes dele, tá? Ele vai ter mais cadastrados, mas ele também vai ter os 3 líderes dele. A gente está falando de como trabalhar na construção da profundidade, né? Que é a construção desses níveis. Então, esse quarto passo ele é importante porque é a identificação desses 3 líderes, para poder a gente começar a trabalhar com a liderança dele também na profundidade. Em 3 pernas, a Jaqueline vai falar, né, mais para frente a profundidade com mais detalhes. Bom, gente, agora a gente vai ver o 5º passo. O 5º passo é acrescente um 4º líder. A gente já sabe que a gente tem que identificar, a gente já sabe como identificar o líder e a gente já sabe que a gente tem que ter no mínimo 3 líderes para poder começar a formar a nossa rede. E o 5º passo, ele fala que a gente tem que encontrar um 4º líder. Como assim, Jaque, um 4º líder? Continuar escrevendo 1 a 2 novos distribuidores por mês, até encontrar um 4º líder para que forme parte da sua equipe. E o porquê esse 4º líder, vocês estão me ouvindo, né, gente? Sim. Por que esse 4º líder é tão importante? A gente vai identificar aqui, bem aqui, um 4º líder na sua frontalidade. Porque, digamos que a gente tem só esses 3 primeiros, que é o mínimo que se requer para você começar a usufruir dos ganhos que a companhia te dá. Então, digamos que a gente só tem esses 3 e não identificou a 4ª linha ainda. O que acontece? Por um outro motivo, esse líder ele não consegue se ativar durante o mês. Ele teve um imprevisto e ele não teve como fazer a ativação dele. Então, o que vai acontecer? Mesmo você fazendo a sua ativação, se você não tem o auxílio desse líder, você não ganha as bonificações, o que você tem de ganhar. Então, por isso é muito importante ter esse 4º líder. Por quê? Porque na falha de um desses,
por algum outro imprevisto, você vai continuar a sua rede. Sua rede vai estar, como a gente fala, consolidada. E isso que a gente está falando aqui é o mínimo que se requer. Porque, como o Renato já falou, a gente tem que ter de 15 a 20 pessoas cadastradas, justamente para acontecer esse esquema. Falhou um, teve um imprevisto com o outro, e aí você continua e se mantém consolidado na sua posição, no seu ranking, e assim vai avançando mês atrás mês. Então, por isso é importante identificar esse quarto líder. E agora a gente vai ver o 6º passo. Bom, gente, atualmente nós temos o último nível da empresa, né? Para os que estão aqui convidados por primeira vez, o grau mais alto da nossa empresa é ser Platino Elite, que é o mais alto nível dentro da empresa. São 15 níveis e ele é o mais alto. Como a gente está falando de desenvolvimento de rede, como você crescer essa rede de forma que você possa chegar no alto nível, a gente segue esses passos aqui. Então, a gente está passando por esses 2 meses, esses 2 últimos meses, a gente está aí trabalhando em cima de um grande líder, que é alcançar a ele chegar ao Platino Elite, que é o Dr. José Benjamin Pérez. Muitos já têm observado como que está sendo feito o trabalho em equipe para que ele possa chegar nesse nível. Para chegar nesse nível, a gente tem que trabalhar, identificar os líderes, começar a identificar a profundidade desses líderes, para que a gente possa trabalhar em cima dos que já estão ali já próximo do platinado, né? Então, é importante identificar esse ouro, né? O ouro elite, porque a gente precisa, para poder alcançar, alcançar as 3 posições, quando chegar às 3 posições de ouro elite, para a gente poder chegar no platino elite. Esse quarto passo, ele é um passo que a gente vai conhecendo conforme a gente vai vendo as ações da equipe, né? Então, é algo mais profundo para a gente poder estudar esse 6º passo, que é para poder a gente chegar no platino elite. Bom, gente, a gente está chegando aqui ao final, está no penúltimo passo, 7º passo. O que o 7º passo fala? Identificar os futuros elites que trabalham diretamente. Futuros elites é um ranking, é uma posição. Você identifica essa posição e trabalha diretamente com eles para criar grandes volumes no seu negócio. Como assim? Como que a gente faz isso? Como eu já iniciei falando aqui, a gente vai ter, no mínimo, inicialmente 3 pessoas. Dessas 3 pessoas, como que eu vou fazer essa profundidade? O que eu faço? Eu identifico dessas 3 pessoas qual aquele líder que está, digamos assim, na mesma pisada que eu estou, né? Com aquele gás, com aquele ânimo, está mesmo entusiasmado com a oportunidade que ele tem de realizar os sonhos dele, que a gente já mostrou que através desse negócio, dessa plataforma, é possível. Então, ele está com todas essas informações e está vindo para as reuniões, está ativando todo mês, está fazendo o consumo dos produtos. Então, eu vejo e identifico isso. Qual líder está assim nesse nível? Então, eu identifico que esse líder aqui, eu vou chamar esses líderes de A, de B e de C. Né? Eu vou usar aqui o Ademir. O Ademir, A de Ademir, o B de Bruno e o C de Catarina. Digamos aqui, a Catarina e o Bruno. A Cláudia, né? Vamos botar a Cláudia. Bora botar aqui a Cláudia. Vai me ajudando aí, gente. Vocês vão participar, viu? Se prepara. Então, eu identifiquei que o Ademir, ele é aquele líder que ele está mais ativo, ele está mais interessado, está mais engajado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, conforme a gente já ensinou nos outros passos, eu vou separar 2 dias da minha semana para cada um deles. Esses 2 dias da semana que eu tenho separado, eu vou trabalhar 2 horas. Cada um deles eu vou trabalhar 2 horas por semana.
Então eu estou aqui, estou no meu dia de trabalhar com a Ademir, e aí eu vou fazer o que com a Ademir? Eu vou ajudar ele a encontrar os 3 dele, certo? Eu vou fazer assim que é para demorar menos. Os 3 dele. E como é que eu vou fazer isso com a Ademir? Eu vou sentar com a Ademir, vou do início, passo a passo. Qual é o primeiro passo que a gente faz quando a gente vai prospectar as pessoas? A gente senta e faz o ciclo do momento. Me ajuda aí, líderes. Eu vou fazer o quê? Lista, convite, plano, fechamento e segmento. Isso eu vou fazer com a lista de contatos do Ademir. Eu vou ensinar ele que a gente tem que entrar na lista de contatos dele, eu vou ensinar ele a convidar, vou ensinar ele a apresentar o negócio. E no início eu vou fazer para ele. Mas ele, como um bom líder, o que é que vai acontecer? Ele vai ver uma, ele vai ver 2, na terceira ou na segunda ele já está querendo... Ei, Jaque, deixa eu fazer, me ensina aí, deixa eu dar a introdução aí. Então ele já está nessa pegada. Aí o que é que acontece? Num desses convites, numa dessas vezes que eu estou trabalhando com a Ademir, a gente marca um plano. E nessa reunião, a gente consegue, aqui, vou botar aqui, que esse líder aqui é o A1, A2 e A3, né? São os 3 do Ademir. Então, eu consegui essas 3 pessoas, junto com o Ademir, trabalhei com ele, ensinei, fui no campo, moldei e tal. E aí, a gente conseguiu 3 pessoas. Desses 3 do Ademir, nisso a gente já está aqui, ó, já estou aqui no meu... Esse aqui é o meu primeiro nível, aqui já é o meu o quê? Segundo nível, correto? Já é o meu segundo nível, aqui sou eu. Aqui é o meu 3, primeiro líder, meu primeiro nível. Aqui é o Ademir, então já desci aqui com o Ademir para o meu segundo nível, né? Então, aí eu vou descer na profundidade, é isso que fala ali no 7º passo, descer na profundidade. Então, eu identifiquei o líder que, assim como o Ademir, é proativo, tem iniciativa própria e tal, e todos esses passos que a gente já viu. Então, o que é que eu faço? Eu pego aqui, eu não vou esperar esse líder do Ademir, o A1, encontrar os 3 dele, não. Eu já identifico o líder, porque eu tenho que ganhar tempo. O nosso negócio é um negócio de velocidade, de cautela, mas também de velocidade. Você não pode ficar ali com o líder, como eu falei, dia tras dia, mês tras mês, naquela promessa de que ele vai querer e que ele vai fazer e você não avança. Então, já encontrei aqui o líder, o outro líder. E assim eu vou fazendo, eu vou descendo nível. Agora, a observação. Eu não posso também só ir descendo nível, porque senão o que acontece? Já ouviu falar de Saci Pererê? Eu vou ficar só com uma perna. Entendeu? Então, mutuamente, eu tenho que ir trabalhando. Lembra que eu falei que eu separo 2 dias da semana para cada um? Só que eu vou dar aquele gás para aquele líder identificado, mas eu continuo em paralelo fazendo aqui também. Ensinando esses, conseguir os deles. E aí, o que é que vai acontecendo? Vai abrindo o leque. Vai vindo as pessoas e a minha rede vai o quê? Vai crescendo e vai se consolidando, né? Então, eu cheguei aqui no meu 7º nível, no meu 8º nível e fui até o meu 10º nível. Por que isso? Porque, conforme o Renato falou, existe uma lei que é a lei que rege o nosso negócio, é chamada de Lei de Pareto. Lei de Pareto. Essa lei diz que de cada 10 pessoas que eu cadastro na minha rede, 2 delas vão realmente querer fazer o negócio. Essa lei diz isso, e é uma lei, não tem como fugir dela. Então, eu desci aqui os meus 10 níveis, lembrando de trabalhar mutuamente as minhas outras linhas paralelas. Então, o que a lei diz? De 10, 2 fazem, né? De 10, 2 fazem. Então, eu desci aqui os meus 10 níveis. A probabilidade de eu encontrar 2 líderes que vai fazer o meu negócio explodir, estourar por todo mundo, porque esse negócio é um negócio a nível mundial, não tem limite, é quanto? 2.
Então, digamos que o meu líder, um dos meus líderes, que vai fazer o meu negócio estourar, expandir, é o líder que está aqui no meu 7º nível, né? Então, quantos níveis eu tive que descer para poder encontrar esse nível, esse líder? 7 níveis. Digamos que o meu segundo nível, o meu segundo líder que vai disparar o meu negócio é esse daqui, o que está no 10º. Tem chão, né? Do primeiro para o segundo, porque, tipo, não é a primeira pessoa que você leva oportunidade que ela vai entrar. Não é assim que funciona. Tem as margens. Então, isso é muito importante, porque se você não desce os seus níveis, você não se consolida e, consequentemente, você não, digamos assim, desbloqueia os seus outros níveis para você usufruir de todos os benefícios que a plataforma te oferece. Aí, Jaque, mas tem que descer tudo isso, e se tiver aqui? E se ele estiver aqui no meu segundo? Glória a Deus, glória a Deus. Mas eu vou dar um exemplo para vocês, aqui de Boa Vista vão entender. Vocês acham que os garimpeiros, eles acham assim, o diamante, vai dar só uma cavadinha e encontra? Pode ser, não pode? Pode ser. Há de ter alguém que já encontrou um diamante assim, de primeira, mas não é o comum. Geralmente os diamantes estão onde? Lá na profundidade. E é isso que acontece aqui no 7º passo. Isso é assim um passo fundamental e muito importante. E a gente vai ver agora o 8º passo. Gente, o 8º passo é nada menos, nada mais do que voltar a fazer todo esse processo. Você pode ter se tornado aí já um platino elite, mas o platino elite, ele pode continuar fazendo a busca dos líderes dele, porque quanto mais ele se expande, mais ele cresce e ganha. Então, só recordando aí os 8 passos, né, que é importante a gente prospectar, ter a relação ali com essa pessoa, né, de amizade, companheirismo, de família, para ela poder ser bem acolhida. Você encontrar os seus 3 líderes dentro da sua organização. Aí a Jaqueline falou ali do 4º líder, a importância de ter o 4º líder. E também a construção da rede, né? Encontrar esses líderes na profundidade. Então, pessoal, esses são os 8 passos que nós temos. O nosso negócio, ele é um negócio duplicável, ou seja, tudo que você faz, tudo que você ensina, as pessoas que estão com você, que vão entrar com você, vão fazer a mesma coisa. É duplicável e automaticamente é multiplicável também para a nossa organização. Então, assim a gente já concluiu o 8º passo. Nós temos no nosso próximo slide aqui as fontes de pesquisa. A gente também agradece aí ao Marlon Guzman, né, a sua rede social, porque ali ele tem uns vídeos ensinando também os passo a passo. É muito importante frisar, a gente tem um guia do êxito. E o canal do Dr. Hermínio Nevares também, que tem espanhol, que é muito mais fácil para quem, né, fala espanhol. Então, você está dentro de uma organização mundial, não é só aqui no Brasil, porque está no mundo todo o nosso negócio, certo? E a Jaqueline vai finalizar aí com uma leitura. Bom, gente, a gente vai finalizar com as palavras do nosso mentor Ouro Elite, José Benjamin Pérez, que diz: e ao falar de grandeza, não me refiro apenas a número de pessoas que formam e formarão parte da rede. Também me refiro à grandeza que a integridade dá, a verdade, a coerência e ao companheirismo e ao trabalho em equipe. É muito satisfatório contar com sócios e líderes com essas qualidades, porque garante um crescimento saudável a toda a equipe. E com essas palavras, a gente finaliza a nossa apresentação. E boa noite e até a próxima. Gente, boa noite, até a próxima.